Olá, o programa Autorretrato está começando. Deputada estadual eleita pela primeira vez, ela conhece muito bem os problemas e desafios da população dos bairros pobres. Na Assembleia Legislativa, está determinada a defender garantias pouco respeitadas nas periferias, como os direitos da mulher e a educação. Nós vamos conversar com a deputada Clélia Gomes, do PHS, o Partido Humanista da Solidariedade. A deputada também é presidente nacional do PHS Mulher. Muito obrigado pela presença nesse programa Autorretrato, deputada. Eu que agradeço o convite. A senhora nasceu, foi criada e também formou família no Jardim Brasil, zona norte da capital, bairro da periferia, bairro carente. Isso mesmo, Zona Norte, Jardim Brasil, meu bairro maravilhoso, que eu amo muito, que tudo que eu fiz, o que me deu na vida foi dentro do próprio bairro. Né? O bairro me ensinou a viver da melhor forma. Né? Quando você vem de uma periferia, você vem de uma realidade que poucos sabem o que é, ou então muitos sabem o que é e poucos não sabem o que é. Né? E foi o que a impulsionou para a política? Politicamente, eu digo que não. Eu sempre fiz um trabalho de assistencialismo. Né? Eu tenho uma casa que se chama Casa de Caridade Três Marias, que também é uma umbanda. Então, eu sempre fiz um assistencialismo no bairro. Então, você começa a conhecer, convive com os problemas da periferia, convive com situações difíceis, com enchentes, com todos os problemas que uma periferia tem. E eu nunca almejei politicamente nada, mas eu digo que as coisas vão acontecendo e te levam a um certo ponto da vida que você tem que escolher, porque acaba até onde você pode ir, né? Você tem que crescer um pouquinho mais, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas, e aconteceu não de uma maneira elaborada, pensada, mas como é que começou esse caminho até o Parlamento Paulista, onde a senhora está hoje? Na verdade, eu trabalhei como secretária do vereador Laércio Benco, que hoje é nosso presidente estadual, né, do PHS. E fomos trabalhando e o tempo, eu trabalhei com ele 12 anos, então você vai conhecendo um pouquinho da política aqui, um pouquinho da política ali, e automaticamente, após, né, a eleição de 2012, onde ele foi eleito vereador da cidade de São Paulo, eu virei chefe de gabinete. Sim. Aí você aprende que a sua sociedade, né, ela merece muito mais. E que quando você tem esse poder na mão, e que esse poder você sabe que pode reverter a sua sociedade benefícios, você começa a tomar gosto por uma política que realmente você acredita que acontece. Hoje, o que acontece conosco é que estamos desacreditados politicamente, dos políticos. Né? Então, eu entrei na política, comecei a fazer o trabalho de tudo que o meu povo da periferia precisava. Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte. Então, você começa a perceber que quando você tem o poder na mão, as coisas podem acontecer quando existem políticos sérios. O que foi o que aconteceu? Aí me deu vontade. Aí fui chamada pelo partido para ser, se eu queria entrar como deputada estadual. Eu falei, não, preciso falar com a família, né? Aí fui falar com a família aceitou. Com 25.306 votos, eu fui eleita. Filha de pais pernambucanos, mora em São Paulo? Meus pais moram também no Jardim Brasil. Minha família praticamente toda mora no Jardim Brasil. E então, conte um pouquinho dessa relação familiar, inicialmente com os pais. Vamos lá, vamos voltar para a infância. Meus pais, assim, foram muito difíceis. Foi uma vida muito difícil, uma vida, assim, muito sofrida. Eu digo que quanto menos recurso você tem, mais filho você tem, né? Então, meus pais tiveram 6 filhos e eu sou a mais velha das mulheres. Eu tenho um irmão mais velho e eu sou a mais velha das mulheres. E aí eu que tive que ajudar a criar todas as minhas irmãs. Eu que fui trabalhar mais cedo, eu que dei a elas... São as pessoas da foto, não, deputada? São as mulheres, as mulheres lindas da foto. Quem são elas? Da esquerda para a direita, a Claudineia, a Cleide, eu, meu pai, minha mãe, a minha irmã Cláudia e a minha irmã Cristiane, a mais nova.
São mulheres guerreiras, são mulheres criadas. Minha mãe não teve estudo, meu pai teve até a 4ª série. E naquela época a 4ª série já era muito, né? Então minha mãe não sabia ler nem escrever. E minha mãe bateu muito na gente para aprender que tinha que ser. Você nasce numa periferia, você é negro, você é pobre. E sem saber ler e escrever, a gente não teria futuro. Então, minha mãe bateu muito para que a gente fosse diferente da época. Ela queria que nós estudássemos, ela gostaria que nós fôssemos guerreiras, como ela, como a gente via. Ela lavava roupa para fora, ela bordava vestido de noiva, ela enrolava bala, ela fazia caixa. Então, tudo, desde pequeno, nós fazíamos com ela para poder ter um rendimento melhor dentro de casa. Uma renda, né? Uma renda familiar. Meu pai era o único que trabalhava. Trabalhava, ele ganhava muito bem, ele trabalhava de torneiro, né? Então, foi uma pessoa assim que deu o que podia para gente, mas como naquela época a própria dificuldade, já era muita dificuldade, né? Hoje é com muito mais facilidade tudo. Então, não era só você pobre, era ao redor seu, era tudo muito pobre. As né? irmãs fazem o quê, deputada? Olha, uma é professora de matemática, a outra... Rede oficial? Não, Rede particular. Uma é contadora, a outra é administradora de empresa, a outra trabalha também, a outra é secretária. Uhum. E eu E tem um irmão ainda? tenho o meu irmão que também é administrador de empresas. Então, praticamente todas formadas para uma época, né? Para uma época muito difícil. Minha mãe mudou de perto de mim quando eu tinha 20 anos e eu fiquei com 2 irmãs, que é a Cleide e a Cláudia, né? Que eu formei, que eu casei. Então, são as minhas vidas. Minhas irmãs são as minhas vidas. E 2 filhos? 2 filhos, né? Que também, eu falo que é a continuação da sua vida, né? Meus 2 filhos, o Rodrigo, que eu tive com 17 anos, né? Casei aos 17, tive ele aos 17, olha que lindo. E a Carolina, que eu tive aos 32 anos, com 14 anos de diferença. Ele hoje é um engenheiro, né? Engenheiro de software, e ela está no 2º ano de Direito, fazendo faculdade de Direito. E uma neta? Ai, que é a minha vida, que é a coisa mais linda da vovó. Eu falo que chega uma idade que você precisa de inspirações, né? E ela a neta que é a filha da sua filha? Não, filha do meu filho. Filha do seu filho? A minha filha não é casada. Ela é filha do meu filho, a minha primeira neta, que é assim, é até emocionante de falar. Ela acho que, às vezes você tem que ter um orgulho, né? Acho que quando você tem vó, eu não tive meus avós, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu quero que ela lembre que a avó não sabe fazer bolo, a avó não sabe cozinhar, mas a avó é uma guerreira, a avó quer não só fazer para ela, quer fazer para um todo, fazer para uma população, fazer para uma periferia algo muito melhor. Ser lembrada da avó, não que a avó fez o bolo dela, eu quero que ela lembre que a avó aquela avó guerreira, que sempre teve para ajudar todo mundo, que a vida não é da mulher, principalmente da mulher, não é dentro de uma cozinha somente. Ela pode ser muito maior. E eu quero que a minha vida seja maior para ela. Eu quero que ela se orgulhe de dizer assim, minha avó nunca fez um bolo para mim, mas minha avó fez esta lei no nosso país. A minha avó brigou pela nossa religião. A minha avó brigou pelas mulheres de baixa renda. A minha avó brigou por um estudo melhor. Eu acho que isso para mim é muito importante. Qual a diferença entre ter um filho mais jovem, aos 17 anos, e depois uma idade mais madura, já além dos 30? Quando eu tive meu filho com 17 anos, eu não sabia nem o que eu fazia com o bebê no colo, né? Hoje, uma menina de 17 sabe muito mais do que eu com 17 há 33 anos atrás. Para mim, eu vi o meu filho como um boneco, mas eu nunca tinha brincado de boneca porque eu fui trabalhar cedo. Aí a minha mãe abraçou meu filho e me ajudou a criar. Com 2 anos a minha mãe foi embora de perto de mim e me deixou.
Aí a minha irmã Cláudia veio morar comigo e me ajudou a criar. Eram 2 crianças. Ela tinha 13 anos cuidando de um garoto de 2 anos. E aí, com 32 anos, eu tive a Carolina. O Rodrigo já estava com 14 anos e a Carolina nasceu. No dia que ela nasceu, eu ria e chorava ao mesmo tempo, porque eu falava, meu Deus, e agora? Agora eu virei mãe, né? Aí, e é assim, o que ela tem de maravilhoso, né? Ela tem o gênio da mãe, né? O gênio, igualzinha. É assim, questiona muito, briga pelo que ela quer. O Rodrigo sempre foi muito passivo. Ela não, ela é guerreira, ela vai atrás, ela não quer ouvir não. Ela não entende muito não. Ela quer saber o porquê, sempre porquê. Então, assim, ela me ensinou a ser mãe. A senhora falou, quando a Carolina nasceu, agora eu virei mãe. Era essa a sensação? Não tinha sido mãe até então? Não, porque o Rodrigo sempre foi muito passivo. O Rodrigo, ele me ensinou um lado da calma, da mãe que nunca teve problema com o filho. Teve problemas, assim, normais, tranquilo. Carolina não, Carolina era de bater, a Carolina era de arrumar briga na escola, a Carolina era de desmontar tudo, quebrar tudo, derrubar tudo. O que o Rodrigo não me deu de trabalho, Carolina, ela era hiper, mega, plus ativa. Você imagina, eu tinha um filho que era a calma em pessoa, a tranquilidade em pessoa. Veio uma filha que desmoronou, né? Acabou com aquela... Com a sua sala toda arrumadinha. Mudou o status. Totalmente. Ela me tirou do eixo. Na verdade, foi uma época muito difícil também para mim. Porque você tem um filho, né? Eu aprendi que você tem 10 dedos, né? E nenhum deles são iguais. Você tem 20, eles não são iguais. Imagine filhos. Então, só que a minha referência era o Rodrigo. Aí, quando veio a Carolina, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falava assim, ela é muito especial. Ela veio para me ensinar, talvez tudo que eu havia feito com a minha mãe. Porque eu sempre fui ativa, muito ativa. Se você conversar com a minha mãe, você vai rir muito, porque ela conta histórias que a Carolina fez comigo. E que o Rodrigo não tinha feito. Então, eu tinha aquela coisa de mãe, todo mundo muito tranquilo. Aí chega a Carol e vira-me de pernas para o ar, né? E aí eu digo que eu acho que aprendi a ser mãe aí. Deputada, em casa, a política passou a ser vista de maneira diferente quando a senhora se interessou pela política, inicialmente enquanto secretária, depois chefe de gabinete do vereador Benco, e agora, mais recentemente, eleita deputada estadual. A família observa a política como uma ferramenta para a construção da sociedade. Você envolve a família, né? Você envolve, você faz... hoje a gente precisa resgatar a política no povo. Então, como elas me conhecem desde a infância, elas viveram, se criaram comigo, hoje eles falam da política com alguém que realmente vai fazer política, com quem realmente vai brigar por essa sociedade necessitada. Vai fazer uma política que realmente hoje a gente não vê mais, né? Uma políticas públicas, que é o que o nosso povo precisa. Você sabe que, às vezes, a pessoa vai até o seu escritório político, ela só quer te abraçar. Ela só quer que você dê 5 minutos para ela, que ela te ouça, que você a ouça 5 minutos. Então, eu fiz com que a minha família se envolvesse nisso. As pessoas que estão à minha volta, hoje elas acreditam que realmente a gente possa mudar. Nós temos total condições de mudar. Não pode não mudar um Brasil inteiro, mas você mudar toda a sua sociedade que está ao seu lado. Você pode mostrar para elas que existem políticos que realmente querem fazer alguma coisa para uma sociedade. Então, acho que é isso que eu mostrei para eles. Como é que a sua comunidade lá reage a isso, né? Olha, saiu daqui a secretária do vereador, que hoje é deputada estadual. Eles têm muito orgulho, até porque eu falo que eu não mudei meus hábitos. Eu vou à feira, eu vou ao mercado, eu vou à padaria tomar café, eu ando nas ruas normalmente. Então, hoje, claro, muito mais cumprimentando. Às vezes, meu marido fala assim, para a gente sair de manhã para tomar café num domingo até a padaria, antes a gente demorava
5 minutos. Hoje a gente demora 1 hora. Por quê? Oi, Clélia, caminho, um abraço. Olha, obrigado porque fez isso. Oh, Clélia, muito obrigada porque fez isso. Olha, Clélia, fulano está precisando. Então, assim, hoje, eu sinto que eles têm orgulho. Quando eu entro em algum lugar que muitas pessoas me reconhecem, nossa deputada, a deputada que nos representa, a deputada que conhece, que sabe o que é andar dentro de uma favela, a deputada que sabe o que é pôr o pé na lama, a deputada que conhece o bairro, a deputada que sabe quais são os problemas. Isso, para mim, não tem preço. Isso é gratificante demais. Deputada, a senhora é mãe de santo. O que é que representa a presença de mais uma religião dentro do Parlamento Paulista, considerando o Estado laico, o Parlamento laico, parlamentares de diversas denominações religiosas aqui? Você sabe que nós não tínhamos um representante hoje, né? Há algum tempo nós não temos um representante que fale da nossa religião dentro de um parlamento. Quando, se você for buscar no dia quando nós tomamos posse, eu jurei, né, por Deus e por Oxalá. Que Oxalá é nosso Senhor Jesus Cristo para nós. E para mim é muito importante hoje o povo, principalmente da minha religião, reconhecer e ser reconhecido, porque nós não nascemos ontem. A matriz africana, né, o candomblé em si, ele existe há milhões de anos, né? A Umbanda, ela tem 105, 108 anos. Como que a gente pôde deixar passar desapercebido tudo isso? O povo, né, ele precisa estar em todos os lugares. Nós temos que nos colocar em todo o poder, né, o municipal, o legislativo, o federal. A gente tem que estar em todos os poderes. Por quê? Porque temos que falar de igual para igual, né? Um deputado religioso, eu digo que a minha religião, quando eu me visto de deputado, eu não tenho religião. Eu ajudo a todos, indiferente da religião. Agora, lá fora, eu sou uma mãe de santo. Da porta para fora, eu sou uma mãe de santo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, hoje, o que eu, Clélia, sinto, né? Que o meu povo se sente mais seguro, né? De que hoje as casas de Umbanda, as casas de Candomblé, os terreiros que nós temos aí, eles não fecham por uma intolerância, por uma falta de respeito, né? Porque você, antes de tudo, antes de qualquer religião, você tem que aprender a respeitar o ser humano da forma que ele é. Então, quando você respeita, você aceita. Isso é o nosso, eu falo que é o nosso maior lema, né? Eu respeito todas as religiões. E para eu estar aqui, né, como a primeira mãe de santo eleita no nosso país, é muito gratificante. E eu tenho que mostrar, né, toda a minha vontade, a minha sinceridade no que eu creio, no que eu acredito. Em jurar por Oxalá, em saber que acima de Deus não tem nada, mas abaixo dele existe todos nós. E temos que ter principalmente o respeito ao que cada um crê. A senhora falou em fechamento das casas. Mas qual é o temor, deputada? O temor não, é que existem os fechamentos. Quando nós entramos em 2012, né, que nós tomamos posse na Câmara Municipal, nós recebíamos o tempo todo casas sendo fechadas. Por quê? Uma hora, porque aqui não pode ter um terreiro, né? Não pode ter uma casa de matriz africana, mas do lado tem uma igreja evangélica onde se pode ter, quer dizer, se não se pode ter, se é um lugar onde só tem moradores, né, que é das próprias subprefeituras, são divididos, tem locais que você não pode ter terreiros, não pode ter igrejas, mas a igreja podia, a casa de candomblé ou de umbanda não pode. Então, essas eram as maiores brigas. O fechamento, porque a subprefeitura iam para cima, mas elas não iam na igreja, mas sim
no terreiro. Então foi onde nós começamos a nos colocar e mostrar que hoje nós tínhamos um poder público, porque se não pode ir para a sua igreja, não se pode para a casa espiritual. Se não se pode para a casa espiritual, não se pode para a igreja. Aí, quando você vai para cima disso, aí as coisas se acalmam. Por quê? Porque você tem alguém que responde politicamente por tudo isso. Hoje diminuiu bastante os fechamentos das casas, graças a Deus. Esse direito a uma crença que todo mundo tem, na sua avaliação, nesse sentido, é o mais atacado? A senhora está aqui por várias bandeiras, entre elas a educação, a garantia dos direitos da mulher, a senhora é presidente nacional do PHS Mulher, mas a senhora verifica que, como mãe de santo, o direito à religião ou à religiosidade é o mais atacado? E hoje, né, eu vejo dentro do parlamento como eu fui bem aceita. Então, eu acredito que hoje a gente pode falar de religiosidade com alguém respondendo por algo que alguns desconhecem. Entendeu? É assim, se falavam ontem é porque não tinha ninguém para dizer sobre a própria religião. Hoje, eu acho que como eu estou aqui, como tendo essa... Acho que abriu, né? Abre um leque, você abre um leque. Quando você só fala de uma religião ou de duas religiões, é muito difícil você aceitar as outras. Por exemplo, eu estou fazendo uma frente parlamentar que diz respeito à liberdade e à diversidade. Nós temos tudo. A vida está aqui para todos nós, né? Então, o respeito acima de tudo, indiferente de religião, de sexo, de gênero, você tem que respeitar. Por esses dias eu assisti uma matéria que existe uma árvore hermafrodita. Então, quem somos nós para julgarmos? Se Deus colocou até uma árvore hermafrodita. Então, é o respeito, vamos respeitar tudo e a todos. A religiosidade é um direito que cada um tem. E o direito de cada um começa quando termina o dever do outro. Então, isso é muito importante. A religiosidade é o respeito que você deveria ver o homem, não pela religião, mas sim pelo que ele é de coração. Seja na vida familiar ou até profissional, a senhora reescreveria alguma coisa em alguma passagem, em algum momento, algo que não foi feito, que a senhora gostaria que tivesse sido feito e reescreveria esse momento, ou alguma coisa que fez e que deu errado, que reescreveria para tentar uma nova situação? A minha situação? Sim. Minha situação? Não, eu não reescrevo nada, porque eu digo que tudo é perfeito. Tudo é feito pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Eu digo que tudo na vida me deu um ensinamento, né? O que não me deu um ensinamento faz com que eu não use mais, né? O que não me ensinou não fez nada para comigo, né? E para com as pessoas que estão à minha volta. Agora, eu acho que tudo que... Acho que eu não mudaria nada, acho que para mim tudo é perfeito. Acho que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai não permita. Então, tudo o que aconteceu na minha vida foi por permissão dele. E se hoje eu estou aqui, também é pela permissão dele. Eu vou trabalhar com unhas e dentes, porque foi o que eu fiz a minha vida inteira. A educação, deputada, é a principal bandeira sua aqui dentro. Como é que a senhora avalia? Olha, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado? Eu acho que tudo, né? Hoje, a educação... Você vê, hoje nós estamos num país onde um aluno entra dentro de uma sala de aula e não compreende que o professor ele está ali para te dar ensinamento, não educação, né? Educar. Educar em casa. É em casa. O ensinamento é na escola. O ensinamento é na escola. Então, você percebe que todos esses valores estão mudados. Hoje você não pode colocar uma criança na escola e achar que o professor tem que educá-lo. Não, então, eu acho que está tudo errado. Eu sou da época que eu estudava educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Hoje uma criança não sabe nem o que é isso. Então, eu acho que ao longo do tempo,
pelo aperfeiçoamento, pela internet, ou por tudo que está aí, se perderam algumas coisas. E quando você perde algumas coisas, você perde a base, né? Acho que perdeu a base do ensinamento. Então, assim, eu acho que, pelo menos no ensino, né, a gente teria que mudar muitas coisas, muitas coisas. Essa estrutura da família se perdeu onde, deputada? Essa família que ensinava, que educava, ou melhor dizendo, né, que educava e que deixava o ensinamento para a escola, e essa família que muitas, né, não ensinam mais. Onde isso ficou no tempo? Às vezes eu procuro saber, né? Como eu disse para você, nós somos de uma família muito humilde e minha mãe educou a gente, talvez, de uma forma muito agressiva, a forma da época, né? Apanhei muito para aprender muitas coisas. Minhas irmãs também, meu irmão também. Às vezes eu procuro entender aonde se perdeu. Eu acho que se você vê hoje, se perdeu muito ao longo de tudo. Se perdeu você mostrar para os filhos qual é o seu papel. Hoje você diz assim, eu sou muito amigo do meu filho. E aí você esqueceu de ser mãe? Não sei. Eu sou amiga da minha filha, mas ela lembra todos os dias que eu sou mãe dela, que eu mereço respeito, que eu tenho que ter respeito, né? Então, é que nem professor. A minha filha, quando ela ia para a escola, que ela fazia as coisas erradas, eu não justificava o erro no professor, era na postura dela. Então, eu acho que hoje os valores são tão invertidos, eu acho que se perdeu os valores. Então, você não consegue entender. Minha mãe, todo domingo, levava todas nós para ir para a igreja, todas nós para irmos à igreja, né? Tá, tudo bem. Umas viraram evangélicas, outras espíritas, outras católicas, mas todas tiveram o livre-arbítrio de escolha. Hoje não se dá escolha para ninguém. Hoje se cria com toda a liberdade. Talvez a liberdade que se dá hoje não se saiba usar. Talvez. Aqui a gente não está para julgar, né? Aqui a gente tenta entender o que acontece. Porque o julgamento já é muito ruim, você já está fazendo errado. E o seu papel, deputada, a senhora falou da religião, da necessidade da religião espírita também ter a sua presença marcada aqui dentro do parlamento, e a posição também da mulher. A senhora é presidente do PHS Mulher. PHS Mulher. Eu sou presidente nacional, depois que eu virei deputada, eu virei presidente nacional do PHS Mulher. Talvez pelo fato de eu ter vindo de uma periferia, de agressões, meu pai era alcoólatra, eu tive muitos problemas, o que vive dentro de uma periferia, do espancamento, de filhos que apanhava. Eu também apanhei muito do meu pai porque ele bebia. Então, assim, tudo isso é a minha vida e que eu quero trabalhar para esse povo. E a mulher, principalmente a mulher da periferia, ela sofre muito com essa situação. E ela não consegue achar, nem mesmo hoje, com as delegacias de mulheres, que aos finais de semana são fechados, elas não têm ninguém para ajudá-las. Elas sofrem uma violência diária, de assédio, de tudo, né? E assim, você tem hoje 11 mulheres dentro do parlamento, e que todas, eu tenho certeza, que brigam muito pela mulher, porque ainda é muito discriminado. Hoje você vê nos jornais, nas televisões, né, a mulher ganha ainda menos que o homem. A equiparação salarial dela é inferior, ela nunca consegue ser equiparada com salário igual, né? É uma dificuldade muito grande quando você fala de mulher. A Lei Maria da Penha, agora que todo mundo está ouvindo falar, hoje ainda se mata muitas mulheres, né? Se mata muitas mulheres por amor. E se ninguém pode morrer por amor a gente se vive. Quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Alesp. Obrigado pelo desenho do seu autorretrato. Nós conversamos hoje aqui com a deputada Clélia Gomes, do PHS. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.